Boa noite para você, boa noite Brasil. Hoje meu programa vai estar muito dinâmico, você não pode perder. Tão dinâmico que agora eu já passo a palavra para o presidente da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André, que está aqui comigo, doutor Fábio Picarelli. Com a palavra, doutor. Doutor Cristiano, noite. Tudo bem? Como vai? Tudo. Boa noite, saúdo a você. Gostaria de mandar uma mensagem para todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo, em virtude do nosso mês especial do advogado. Esse mês é o mês de agosto. Nós, no dia 11, tradicionalmente comemoramos o Dia do Advogado, mas a OAB de Santo André fez diferente, Cristiano. Nós pegamos o mês inteiro de atividades, né? Então, eu agradeço inicialmente essa oportunidade que você está nos dando, está dando para a OAB de Santo André, de divulgar, de falar um pouco sobre a nossa atividade e falar dessas solenidades, festividades da Casa do Advogado. Nós começamos o mês de agosto com uma sessão de desagravo, uma sessão solene, né? Continuamos isso no dia 1º, no dia 7 tivemos 22 homenageados na Câmara Municipal de Santo André, com um ato solene também muito bonito, aquela Casa de Leis ficou realmente lotada. Depois, no dia 11, fizemos uma atividade toda especial, começando com um novo torneio de futebol da região e entrega de novas camisas ao nosso time de futebol, que funciona na Casa do Advogado de Santo André. Depois, inauguramos uma sala no CDP, uma sala de apoio no Centro de Detenções Provisórias aqui de Santo André, junto com o doutor Antônio Carlos, que é o diretor lá daquela instituição, e fizemos uma confraternização também na Casa do Advogado, com presença maciça dos colegas e entrega de uma ambulância que vai atender não só os colegas da 38ª subseção, mas como ela ficará no Paço Municipal, ela vai atender a todo mundo que precisar daquele veículo, eventualmente, num socorro, vai atender os munícipes, o cidadão comum que estiver passando no Paço Municipal. Mas, presidente, eu sei que a sua presença aqui nos honra de sobremaneira. Nós estamos num programa, num mês que comemora o dia 11 de agosto, o Dia do Advogado, que foi instituído também no século XIX, né, os cursos jurídicos no Brasil. Mas tem um evento aí muito importante, eu sei que tem uma novidade, vai ter um grande evento nesse sábado, né? Verdade. E a sua presença parece que é um anúncio bacana, um convite. Focada nisso mesmo. Nisso. Agora, dando sequência a essas atividades, nós temos mais 2 grandes eventos. Sábado agora, dia 18, a partir das 20 horas, no Tênis Clube de Santo André, o nosso jantar dançante. Nós estamos fazendo um preparativo todo especial para que os colegas e a comunidade jurídica possa fazer um aproveitamento, descontrair, dançar, né? Sem a gente se estressar muito, falando de coisas amenas. Nós gostaríamos de aproveitar esse espaço para conclamar todos os colegas para participarem desse evento no dia 18 agora, que será no Tênis Clube de Santo André. Então aproveitem amanhã. Amanhã nós venderemos os convites na casa, nas salas. Ainda temos poucos convites, mas temos. Mas me parece que hoje a Ordem está cedendo ao programa Cristiano para você, nesse espaço de cidadania, 4 convites para ser sorteado hoje no programa, não é isso? Exatamente, exatamente. São 4 convites de cortesia que nós estamos cedendo ao seu programa para que o advogado ou o telespectador que estiver nos assistindo possa também dividir aquele momento agradável que será no dia 18. Presidente, além desse jantar, da festa, dessa união entre os colegas, entre a comunidade andreense, jurídica, parece que além desse jantar maravilhoso, vai ter uma banda também. Vai ter uma banda. Vai ter a possibilidade de sair de moto lá. Conta essa história. Verdade, verdade. Nós teremos uma banda, né, que se chama Matinata, que vai fazer uma apresentação. Que maravilha. Nós teremos também a apresentação do nosso coral. Coral dirigido pelo doutor Odegar Lopes Alvim, advogado conhecido aqui da nossa cidade, e regido pelo maestro Samuel. E ao final dessa comemoração, nós faremos um sorteio de uma moto 0 km, uma Kazinski. Então é capaz, além do divertimento, do entretenimento, o nosso convidado sair de lá motorizado. Que maravilha. Mas eu sei da sua agenda,
né? Eu não poderia jamais de deixá-lo, a OAB ter esse espaço aqui, que a Ordem tem dado uma grande contribuição a toda a sociedade, e eu sei que o senhor tem uma agenda tumultuada hoje, né? E fique à vontade se eu quiser fazer algumas considerações finais. Eu gostaria... Mas Cristiano, antes disso eu quero compromisso. O presidente está aqui comigo futuramente nos programas aqui. Claro, estarei sempre que convidado. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Gostaria também de convidá-los no dia 29, 30 e 31 haverá um congresso regional de direito. Serão 42 palestras gratuitas aos colegas aqui da região. Então é importante também divulgar esse evento. Agradeço mais uma vez, deixando um grande abraço a 2 ícones da advocacia andreense que farão parte do seu programa hoje. Impressionante como o doutor Cristiano sabe escolher os seus convidados, né? Doutora Alice Afonso, uma ex-dirigente da OAB, advogada atuante, estará aqui nesse programa, e o doutor Fernando Brigante, que também foi ex-diretor, ex-presidente da OAB, juiz aposentado e é um dos nossos símbolos da advocacia e do mundo jurídico aqui de Santo André. Então, eu saio, mas deixo você, com certeza, muito bem acompanhado, agradecendo essa oportunidade, Cristiano. Presidente, eu que agradeço sua presença, compromisso dado e compromisso firmado. Sua presença aqui é fundamental no nosso programa. Obrigado. Você continua comigo no meu programa Cristiano para você, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico. Nós estamos fazendo aqui uma série de programas falando a respeito da cidadania, da Constituição de 1988, a importância do acesso à justiça. No programa passado, nós fizemos uma entrevista com o Dr. Silas, falamos a respeito de cidadania, previdência social, aposentadoria. O programa foi um sucesso, aliás, como tem sido, graças à sua presença, todas as quintas-feiras comigo. Você continua comigo por todo o ABC e por todo o Brasil, www.rediecotv.com.br. O presidente falou, ele falou desse baile que vai ter. Eu quero a sua participação hoje. Nós estamos com um pequeno problema técnico, mas eu vou te dar o número de um telefone que você vai ligar e deixar o seu nome e o número do telefone. Nós temos uma pessoa da parte da assessoria aqui do programa Dr. Cristiano para você, que vai pegar o seu telefone. No final do programa, você vai participar deste sorteio e uma premiação cedida pela Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André, em comemoração exatamente ao Dia do Advogado, que foi dia 11 de agosto, que foi instituído no Brasil no século XIX, em Olinda, um dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, depois vindo também para cá, através da USP, da Universidade Nossa Federal, do estado de São Paulo. Então, é muito importante, ligue para cá, o telefone você sabe que você tem que acrescentar um 9 agora em todos os telefones. Por uma questão técnica tal de telefonia, você vai colocar o 987870787. Eu quero a sua ligação. 987870787. Você liga para cá. No final, nós vamos sortear aqui ao vivo exatamente este convite aqui para você participar do baile. E agora você faz uma pergunta para mim aí na sua casa. Mas é só para advogado? Não. É para toda a sociedade. Por isso que eu quero a sua participação. No meu programa, Dr. Cristiano, para você. Agora está aqui comigo, eu vou falar, o Dr. Fábio já fez realmente uma referência merecida dos 2 participantes do meu programa de hoje, Cristiano, para você. Eu vou conversar com ela, doutora Alice Afonso. Ela é advogada, ela é professora, é formada em letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Pontifícia Universidade Católica da PUC, formada em Pedagogia pela Faculdade de Educação e Cultura de São Caetano do Sul, formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, certificada pela Cultura Inglesa com diploma em Cambridge de proficiência em inglês. Desenvolveu sua carreira no magistério até sua aposentadoria. Aposentadoria porque ela é tão jovem, já você vai vê-la. Em escolas públicas do estado de São Paulo, como professora de português e inglês e diretora, como eu disse. Na área de direito, além da sua militância, a qual perdura até hoje, participou ativamente dos trabalhos da Ordem dos Advogados da 38ª subseção aqui de Santo André, tendo ocupado os seguintes cargos. De 1995 a 98 foi diretora executiva,
Cargo nomeado. De 98 a 2001, ocupou o cargo eleito de tesoureira. De 2001 a 2003, foi eleita secretária adjunta, passando à Secretaria-Geral. No último ano da gestão, em 2009, foi convidada a assumir a Comissão de Cultura e Eventos. Concomitantemente, em trabalho conjunto das comissões setoriais, ocupou de 1993 a 2003 o cargo de presidente da Comissão pela Cidadania das Pessoas Portadoras de Deficiência. Participou também intensamente dos projetos junto com o Ministério Público de Santo André no movimento intitulado Ação pela Cidadania dos Deficientes. Preside a ONG Capacidade OCIP pelos direitos de pessoas com necessidades especiais, a qual preside até hoje. É ela, vou conversar com ela, está comigo, doutora Alice Afonso. Doutora, boa noite. Boa noite, Cristiano. Feliz e muito honrado pela sua presença. Honrada sou eu pelo seu convite. Doutora, o seu currículo é um currículo de extenso, de um notável conhecimento, de experiência de vida. Hoje a senhora preside uma ONG, né? Fala um pouco, qual é essa estrutura da sua ONG, porque nós sabemos que a ONG ela tem várias finalidades, sabemos da importância dessas organizações não governamentais. Mas especificamente a ONG da senhora, como ela se desenvolve e qual é a finalidade desta ONG? Bom, Cristiano, a minha ONG é assim meio sui generis, porque ela é o resultado de todo um trabalho que a gente começou na OAB, como você mesmo citou agora. Nós tínhamos essa comissão que era multidisciplinar, então tínhamos advogados e deficientes, todos fazendo parte da comissão dentro da OAB. Depois nós achamos por bem fundar uma ONG para que nós pudéssemos ter maior atividade, pudéssemos resolver problemas fora da OAB só, não só lá dentro. Inclusive podíamos fazer parte de projetos com a prefeitura, porque nós, como OCIP, nós temos esse vínculo, podemos ter vínculos com a prefeitura por causa dos termos de aceitação que a prefeitura podia Sim. fazer. Então, ela é meio sui generis porque nós temos assim, nós não lidamos com o deficiente diretamente. Nós, simplesmente, o nosso objetivo é sempre trazer projetos que possam melhorar a qualidade de vida dos deficientes, até por meio das próprias entidades que cuidam dos deficientes. Então, a gente faz projetos e os nossos projetos têm começo, meio e fim. Não é um projeto constante que fique, não. Nós também não tratamos do deficiente pessoalmente, mas nós damos todo o apoio para todas as entidades. Nossa meta é realmente trazer todas as entidades para se fazer uma força. É uma assessoria que é dada da formação desta ONG, é uma assessoria, a gente encaminha. Quando o problema é jurídico, a gente manda para a OAB. Quando a população não está ainda chegando muito perto não sabe ainda como é que a ONG funciona, né? Então, e hoje eu até espero que isso se divulgue um pouco mais, porque nós estamos dando assessoria também para as entidades que nos procuram e encaminhamento dos deficientes que nos procuram também. Perfeito. Doutora, as ONGs elas tiveram início efetivamente nos movimentos sociais no Brasil na década de 70. Podemos falar da igreja, que teve uma grande participação. Depois disso, nós tivemos a nossa Constituição de 88, que é um marco histórico para nós brasileiros, chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição Cidadã, ela trouxe ali, elencado, vários pontos indiscutíveis, até de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu pergunto à senhora, hoje, como a senhora vê, existe hoje uma cultura no Estado brasileiro se implantar essa estrutura aos portadores de necessidades especiais, ou ainda isso está distante? Como está? Está caminhando, na sua opinião? Na minha opinião, está caminhando, sim. Porque quando a Constituição foi feita, não havia tanto deficiente assim como há hoje, porque hoje nós temos assim deficientes por acidentes, por crime, quando sim. São... decorrência de trabalho. Decorrência de algum crime.
Então, hoje a consciência está sendo um pouco maior, mas ainda não é o suficiente, porque ainda existe muito preconceito, o deficiente carente, né? Ele ainda não tem aquele atendimento que deveria ter por conta do poder público. Então, e a senhora tocou num ponto muito profundo, né? A nossa Constituição, ela é explícita a respeito de preconceitos, da proibição quanto ao preconceito, de que se torna crime e tal. Existe preconceitos ainda em relação ao nosso Brasil? Existe, isso é do ser humano, né? Porque o deficiente costuma ser visto assim como uma pessoa feia, uma pessoa incapaz, e não é nada disso. Existe uma cultura a esse respeito, né? Mas já estão sendo quebradas essas regras aí. Mas paradigmas, né? Exatamente. Eu acho que está caminhando, porque hoje em dia nós temos muito mais recursos, muito mais... A mídia também aparece muito. E na própria Constituição de 88, veio ali, nascia a Promotoria da Cidadania, não é verdade? É. Hoje a senhora acha que a promotoria de cidadania, eu digo em geral, especificamente, elas apoiam as ONGs nesse sentido? Quando buscam ali, Eu posso falar no meu caso. Sim. No meu caso, eu sempre tive um apoio muito grande da promotoria. Nós fizemos, inclusive a OAB, quando nós trabalhávamos para isso lá na OAB, nós tivemos um apoio muito grande do promotor aqui da cidade, que cuida do deficiente, e sempre nós fomos muito bem recebidos e fizemos muita coisa, muitos eventos junto com a promotoria. E hoje também, inclusive, a ONG é muito bem recebida pela promotoria, que nos apoia em todas as nossas ações também. Eu acho que existe uma consciência, sim, da promotoria nesse sentido. Perfeito. E agora, em termos de infraestrutura municipal, até vamos falar do município, né? A senhora acha que ainda deixa muito a desejar? Porque nós temos agora, recentemente, uma lei que foi determinada, obrigatório, nos ônibus aqui da nossa região, que vai ter que ser instalado elevadores para se garantir essa acessibilidade que antes não tinha. É muito comum a gente ver nas televisões ainda lugares que não tem a calçada, a rampa de acesso. Haja vista há 10 anos atrás, eu digo isso recente, nenhum prédio público no Brasil se tinha um elevador. Exatamente. Como a senhora vê isso? Infelizmente, eu tenho que dizer que ainda não é o ideal. E não estou vendo assim um caminho para esse ideal. Veja bem, os prédios têm que ser adaptados de acordo com as normas. Ou então tem que fazer as rampas para as cadeiras de roda. Ou então andar na calçada sem nenhum obstáculo. Não pode ter obstáculo. O deficiente não pode sair da calçada por causa de uma lixeira, por causa de uma placa. As calçadas são mal quebradas. Isso tudo não está sendo cobrado do povo. Faróis sonoros não existem, né? Para o deficiente visual. Exatamente. Que quando ele chega, ele não tem ainda o som, né? E não existe uma fiscalização, porque o prédio está sendo construído, ele é obrigado, mesmo pela lei orgânica desse município, eles têm que fazer a acessibilidade. Mas então eles fazem as coisas erradas porque não seguem a norma, mas também o poder público não vê isso. Então, aí nós vamos falar no campo até do direito, que se existe a obrigação de fazer. Aí entra o Ministério Público numa ação coletiva, sim, em defesa da sociedade. Mas tem que ser provocado também, porque isso, não tem condição. A nossa ONG colabora muito com isso. Eu sei, muito. Porque o promotor não pode ver tudo isso sozinho, ele precisa saber o que está acontecendo. Por exemplo, os ônibus adaptados, os motoristas não são preparados para isso. Eles não param. Quando vem que é deficiente, eles seguem em frente, porque o deficiente custa para subir. Então, existe muita coisa a ser feita, muita coisa. E a acessibilidade do deficiente é muito importante,
porque o deficiente hoje ele pode fazer o que ele quiser. Antigamente ficava preso em casa, não se mexia. Agora ele pode sair, ele pode trabalhar, ele precisa fazer isso. E não tem condução, não tem acessibilidade, não pode atravessar uma rua de forma digna, né? Digna. Porque cidadania é exatamente isso, Exatamente. é você receber dignidade dentro dos seus direitos e garantias. Hoje a nossa ordem, ela desenvolve um trabalho através da senhora, né? E a ordem hoje tem apoiado muito esse trabalho, né? Sempre apoiou, né? Sempre apoiou. Graças a Deus, embora a gente não faça parte agora de uma diretoria constante, nós estamos sempre juntos. Nós temos um presidente fantástico que sabe, é muito sensível a esse tipo, está sempre à nossa disposição, porque o nosso trabalho, Cristiano, o nosso trabalho é assim, mas não é tão concreto, objetivo. Nós fazemos seminários, palestras, eventos de confraternização, de integração, e a OAB está sempre disponível para o nosso trabalho. A senhora acha a importância da criança, por exemplo, com necessidade especial, de ter uma escola à parte para ela ou ela ser integrada no meio das outras crianças com acessibilidade estrutural? Bom, então aí a gente está falando, possivelmente a escola tem que ter mesmo essa acessibilidade arquitetônica. Arquitetônica. Mas a acessibilidade do deficiente lá dentro da sala de aula não é. Não existe isso. Então nós temos, até para completar isso, nós temos uma questão estrutural e cultural também. E cultural. Porque as escolas têm que aceitar, né? Pela legislação tem que aceitar o deficiente. Mas não pode pôr... a inclusão é mal interpretada. Sabe, eles não podem colocar um deficiente... A lei obriga que o deficiente frequente as salas de aula com o acompanhamento de uma pessoa especializada. Não é isso que se vê nas escolas. Quando eles aceitam o deficiente está lá, a professora tem que cuidar daquele sem ter nenhum preparo. Isso acontece muito. Nós recebemos muita queixa de professores a esse respeito. Então tem que ter, é obrigatório colocar uma pessoa formada nisso, com necessidades especiais, para acompanhar o deficiente que está dentro da sala de aula. Hoje a inclusão daquele portador de necessidades especiais, ela se faz como pela legalidade, quando essa inclusão devia ser a aceitação. Então, a nossa briga é essa. Nós queremos sensibilizar as pessoas para que façam isso com amor, com carinho, não só porque a lei obriga, porque aí fica muito frio. Exatamente. E não é exato. A nossa meta é essa, é sensibilizar. Nós fazemos palestras. O nosso pessoal vai para as empresas e faz palestras de sensibilização. Quando nós temos um projeto de capacitação da pessoa portadora no mercado de trabalho, não é porque existem cotas para serem cobertas pelo... Não é isso, eles têm que entender, aceitar o deficiente como uma pessoa que vai lá colaborar mesmo, trabalhar. Como um cidadão. Como cidadão. Então, o que acontece? Algumas empresas colocam lá o nome do deficiente só para cumprir cotas. Não é isso. Então, nós vamos às empresas, nós sensibilizamos, mostramos que o deficiente tem capacidade. Sabe? E essa sensibilização é que é a nossa meta principal. A obrigatoriedade que a gente acabou de falar, em que pese ter que estar associado exatamente a essa cultura, eu diria até muito mais, um pouquinho indo mais longe, né? Ao amor, né? Ao amor. O que falta é o amor. É verdade. E a respeito disso, como a senhora vê essa inclusão, por exemplo, da obrigatoriedade num concurso público, de vagas nas empresas? A senhora viu isso com bons olhos quando veio a lei? Eu vi como um início de aceitação. Isso é muito sabe, importante. se obrigar a aceitar. Eu frequentei umas palestras lá na Fiesp. Alguns empresários estavam lá dizendo o seguinte: nós queremos aceitar, mas às vezes o próprio deficiente ele não está preparado para o trabalho, então colocar lá dentro só para dizer que está cumprindo a meta não é o nosso objetivo. Então existem
esses empresários que estão aceitando dessa forma. Então, eles têm que fazer uma modificação, acessibilidade arquitetônica, tudo mais, mas precisa ser dessa forma que você falou, com amor, aceitar como uma pessoa com toda a capacidade de estar lá. Então, o deficiente tem que ser capacitado mesmo. Ele tem que aprender a fazer as coisas. E esse relacionamento que deve ser instituído, como é realizado? A senhora acha que falta essa comunicação exatamente do órgão público através da divulgação publicitária da importância dessa questão que é fundamental? O poder público não tem esse tipo de treinamento, né? Isso. Quando nós indicamos para alguém um deficiente, ele passa por uma capacitação, mas a nossa equipe vai até a empresa, faz as palestras com todo mundo que vai trabalhar com eles lá, faz o acompanhamento do deficiente o tempo todo lá, porque o deficiente, se tiver alguma coisa contra ou algum preconceito, eles vão ficar sabendo. Então, a gente faz palestras lá de preparação para a chegada do deficiente. E nós vamos também ver se existe a acessibilidade arquitetônica para ele. Não é só colocar numa cadeirinha ali, ele precisa se movimentar. E descobrir nele. É isso que precisa. Descobrir nele exatamente o potencial, né? Mas ele passa por 4 etapas do nosso projeto. E eu creio nisso, e esse trabalho que a senhora desenvolve é fundamental. Um grande escritor, ele tinha uma definição: o essencial é invisível aos olhos. Invisível aos olhos. Então nós temos que buscar exatamente o essencial. O que está dentro dele, o deficiente, né, ele tem um potencial muito grande. E muitas vezes as pessoas olham apenas o exterior, né? E acham que ele já é incapaz. Exatamente. Quando na realidade ele é aguçado de um potencial maravilhoso, né? Você falou tudo agora, impressionante, é verdade, é exatamente isso. Doutora, olha, nós estamos caminhando para esse nosso final do primeiro bloco do programa. Eu sei que a senhora tem muitas coisas para falar e é muito importante esse espaço de cidadania. Eu queria ouvir da senhora a possibilidade de nós estarmos na semana que vem dando continuidade nesse tema, que eu acho isso de suma importância. Vamos falar de outras coisas importantes também, do trabalho que a senhora vem desenvolvendo na presidência da ONG. Vamos falar um pouco dessa acessibilidade, vamos falar dessa Copa do Mundo que vem aí. Vamos receber aqui, como se diz, o nome já diz, né? Copa do Mundo. O mundo vai estar dentro do Brasil. E como nós vamos fazer com essa acessibilidade? Como nós vamos receber essas pessoas? Então eu queria ouvir da senhora, se a senhora tem essa possibilidade de estar comigo na semana que vem. E eu já pedi as considerações finais da senhora hoje. Eu estou emocionada de conversar com você dessa forma, porque eu sigo muito o seu programa. Mas estar com você nesse momento e perceber a sensibilidade que você tem é um grande bem para nós. Eu quero agradecer a você e, olha, a hora que você me chamar, estou aqui. Porque isso precisa ser divulgado dessa forma. Nós estamos falando assim de uma maneira muito mais rápida. Mas para mim é maravilhoso se você convidar de novo. Nós estaremos aqui, sim. Tá, e olha, eu já desde já quero convidar a senhora aqui ao vivo, na semana que vem, com esse compromisso de estarmos aqui, e vamos falar da sequência nessa entrevista maravilhosa. E você está fazendo um grande bem para isso. E eu fico muito honrado, né, de recebê-la aqui e estar dando esta grande contribuição. Obrigada. E quando, doutora, nós falamos a verdade salta aos olhos, não é verdade? É verdade. Então eu que agradeço a senhora, o trabalho abnegado que a senhora desenvolve aqui na cidade de Santo André, e eu sei que esse trabalho ele ecoa por todo o Brasil, e isso é fundamental. Obrigado pela sua presença, viu? Viu? Obrigada. Eu que agradeço. Eu quero que você continue comigo com o meu programa Cristiano para você. Hoje o programa está muito dinâmico, ele está dinâmico. Eu acabei de conversar, estou conversando aqui com ela ainda, e ela vai estar comigo aqui na semana que vem, doutora Alice Afonso. Ela preside uma ONG, desenvolve um trabalho sobre cidadania de uma forma maravilhosa. Você tem que continuar comigo. Aliás, eu quero a sua participação. Você está concorrendo hoje aqui um prêmio, um sorteio aqui do Baile dos Advogados. Ligue 987870787
E ao final, você poderá ir e estar comigo lá no baile. Não perca. Volto já já. Um grande abraço. Então a gente... Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. E o nosso programa, eu falei hoje, está sendo muito dinâmico e maravilhoso. Eu quero a sua participação no 98787-0787. Você liga e ao final eu vou fazer um sorteio aqui ao vivo para o baile dos advogados, que será no sábado. Você vai poder sair com uma moto de lá do baile. Esse baile vai ser maravilhoso. Vai ter uma grande banda, teremos lá a presença de todos os advogados da região, aqui da cidade, a Sociedade Andreense vai estar lá. Teremos um jantar, como eu disse, maravilhoso e várias atividades. Teremos o coral também da Ordem dos Advogados. E dando continuidade no meu programa Cristiano para você, eu agora tenho um entrevistado também muito especial. Você viu o primeiro bloco, muito dinâmico, participação maravilhosa da doutora Alice Afonso, um trabalho que ela vem desenvolvendo aqui já há anos. E agora quem colhe os frutos? A Sociedade Andreense e também toda a Sociedade Regional do Grande ABC. Comigo agora está aqui dando sequência nessa cidadania. Eu já vou falar o currículo dele para que a gente possa dar sequência no meu programa hoje, Cristiano, para você. Eu vou entrevistar ele, Dr. Fernando Brigante Filho. No ano de 1970, ele se formava em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito da USP. De 1971 a 85, exerceu advocacia em Santo André. Inicialmente, foi advogado no escritório de advocacia dos doutores Haroldo Santos Abreu e Renan Lotufo. Depois foi advogado na indústria Pneumáticas Firestone, aqui em Santo André. No final do ano de 1985, foi aprovado em concurso de provas e títulos para o cargo de juiz de direito do Estado de São Paulo. Foi juiz de direito até o ano de 1998, quando se aposentou. No ano de 1998, voltou a exercer a advocacia com escritório aqui na cidade de Santo André. Foi secretário de Assuntos Jurídicos do município de Mauá. Foi presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial e Industrial de Santo André,
A Cisa foi secretário e vice-presidente da Associação dos Advogados de Santo André, atual Associação dos Advogados do Grande ABC. Foi secretário adjunto e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André. Atualmente ele é coordenador da ESA, Escola Superior da Advocacia. Vou conversar com ele a respeito de cidadania e está aqui comigo um grande colega e brilhante advogado e também foi um grande juiz. Doutor, obrigado pela sua presença. Boa noite, doutor Cristiano. Eu agradeço o convite, fiquei muito honrado com o seu convite e saúdo aos seus telespectadores. Doutor, a sua presença aqui nos honra. Nós estamos aqui num programa que eu tenho feito a respeito da cidadania, né? A cidadania ela é fundamental quando se fala em cidadania. O senhor tem propriedade para falar a respeito disso, principalmente porque o senhor desenvolveu um trabalho como juiz de Estado antes da Constituição de 88 e posteriormente à Constituição de 88, não é verdade? Isso mesmo. O que eu lhe pergunto, com a nossa Constituição de 1988, se trouxe de forma clara o acesso à justiça. Só que o senhor acha que hoje, na atualidade, o Estado brasileiro ele se preparou para esse acesso à justiça, esses princípios constitucionais inerentes ao cidadão? Eu acho que ainda o Estado está devendo, né? A Constituição, evidentemente, de 88, evidentemente alargou os direitos, o acesso ao judiciário, né? Só que o judiciário não tinha, como não tem ainda, a estrutura suficiente para receber essas reclamações, essas ações judiciais, que foram proporcionadas pela Constituição de 1988. Para você ter uma ideia, o investimento que se faz hoje no Poder Judiciário é pequeno, não consegue aumentar a estrutura para receber essa massa de processos que o Poder Judiciário recebe anualmente. Em consequência disso, o Poder Judiciário não dá vazão àquilo que recebe no ano. E aí é a demora no julgamento, é a reclamação de morosidade do Judiciário, é moroso mesmo, né? Mas a responsabilidade não é só do Poder Judiciário, né? Dos juízes, das pessoas que compõem o Poder Judiciário. Na verdade, o que falta é a estrutura, né? Estrutura para receber essa massa de processos judiciais que a Constituição abriu. E o senhor, na sua opinião, e já deu essa definição, o nosso estado hoje, São Paulo, é o carro-chefe, né, do Brasil, que é o estado maior do Brasil, é a terceira, digamos, é um estado que é muito maior que muitos países até da Europa, né, em termos de dinheiro. E é uma vergonha, né, o nosso judiciário não ter sequer um orçamento próprio, não ter, eu diria, um valor significativo justamente para amparar essas demandas. O senhor não concorda? Eu concordo. A grande questão do Poder Judiciário em São Paulo sempre foi e continua sendo o investimento. O Poder Judiciário, por força de princípio constitucional, é obrigado a fazer o seu orçamento e apresentá-lo à Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, que vai aprová-lo ou não. Invariavelmente, há um corte no orçamento do Poder Judiciário, né? Então, quando o Poder Judiciário pede, por exemplo, 20 milhões ano para determinadas melhorias, né, para possibilitar a maior rapidez na solução dos conflitos, se a Assembleia Legislativa ou o governador do Estado cortar parte da verba, evidentemente que inviabiliza a proposta que o presidente do Tribunal de Justiça tinha, que era de proporcionar melhora no cumprimento da jurisdição, né? Há quem diga que esse corte no orçamento, a diminuição das despesas, feita pelos legisladores e às vezes pelo chefe do Poder Executivo, dizem que é proposital, porque não há interesse em que o judiciário tenha uma estrutura, porque senão julga tudo muito rápido e aí o Estado também seria julgado rapidamente e tal.
Eu não acredito que o legislador do Estado de São Paulo e governador do Estado de São Paulo faça isso propositadamente, né? Sim. Eu tenho a impressão que esses cortes no orçamento do Poder Judiciário são feitos por motivos técnicos, né? Sim. De qualquer forma, a redução na proposta orçamentária que o Tribunal de Justiça de São Paulo faz é ruim para o cidadão, porque não dota o Poder Judiciário paulista de estrutura suficiente para ser rápido. Sim. O que o senhor acha, pela sua experiência hoje, daquelas custas judiciais que existe, que é recolhida, se essas custas judiciais fossem revertidas para a própria justiça? Porque ela vai para o Estado e se realmente ela é específica em casos concretos, quando um cidadão lhe distribui uma ação, ele é obrigatório, se ele não for beneficiário da justiça gratuita, né? Se ele não estiver dentro daquela a faixa que o senhor sabe bem disso, ou não declarar isso. O que o senhor acha dessa questão? Se fosse passado ao caixa do judiciário? Essa é uma discussão antiga no Poder Judiciário, né? E uma reivindicação antiga. Porque hoje o que acontece? Aquele que não for beneficiário da justiça gratuita e distribui um processo, na distribuição e durante o correr do processo ele recolhe custas. Essas custas entram no caixa do Poder Executivo. Depois é que é repassado, que o valor é repassado para o Poder Judiciário. Agora, quando repassa, de que forma repassa, é que é um nó da questão, né? Seria muito mais produtivo, a meu ver, se ao invés do recolhimento ficar na mão do Executivo, do Poder Executivo durante um determinado período de tempo, seria mais produtivo, a meu ver, se ele entrasse direto na conta do Poder Judiciário, né? Que poderia até trabalhar com a perspectiva desse valor, incluir esse valor de custas no seu próprio orçamento, independentemente de aprovação ou não do orçamento pela Assembleia Legislativa. Mas isso é uma reivindicação bem antiga do Tribunal de Justiça de São Paulo, por todos os seus presidentes, e parece que a questão não está sendo muito bem gerida pelo Poder Executivo, que quer ficar com caixa. Doutor, uma justiça tardia, ela não é justiça? Consequentemente, não é feito, o cidadão ele não recebe essa prestação jurisdicional e se torna até um arremedo de justiça. O senhor, o que eu pergunto também ao senhor, o senhor já julgou, né? O senhor já foi um juiz de direito com uma experiência. Existe uma figura que provavelmente, nem sei se o senhor foi, que muitas vezes o juiz ele exerce um cargo de diretor administrativo de um fórum. Eu vejo isso, uma opinião muito particular, que o juiz ele tem que ter o preparo, e é assim, para aplicar a lei, de julgar, tem que estar com a consciência tranquila, em primeiro lugar, mas eu digo, estar sereno. E muitas vezes ele tem que acumular essa função de administrativa, de lidar com compras e tudo. O senhor não acha isso também que atrapalha? Cuidar de fórum, cuidar de uma série de coisas, quando deveria existir um gestor administrativo no Estado para isso? Eu concordo com o que você está dizendo. Em todos os fóruns do Estado de São Paulo, existe a figura do diretor do fórum, juiz-diretor do fórum, né? As pessoas leigas acham que o juiz-diretor do fórum é mais juiz do que os outros, manda nos outros, ou tem alguma influência sobre a decisão dos outros. Não é nada disso. O juiz-diretor do fórum é o administrador do fórum. É aquele que recebe a verba do Tribunal de Justiça para gerir segurança, compra de materiais de limpeza, pagamento de contas, etc. É o administrador. O que acontece? O juiz de direito não foi treinado para ser administrador. Ele foi treinado para julgar, né? Eventualmente, alguns colegas
têm esse espírito melhor de administrar, tal. Então os fóruns funcionam bem e tal. Mas assim, o exercício dessa função, é lógico que o juiz não trabalha sozinho, há uma série de funcionários do Poder Judiciário que o auxiliam nessa tarefa de administrar fórum, né? Mas, de qualquer forma, isso toma um tempo do magistrado, do juiz de direito, né? Sim. E às vezes, por questões de verba, de transferência de verba, de manipulação de verba dentro do orçamento, lhe traz algumas preocupações, né, que podem, eventualmente, prejudicar a sua serenidade, o seu sossego, e toma tempo do estudo para as questões processuais. Sim. Eu acho que, assim, na época em que eu estava nativa na magistratura, eu sempre defendia que em cada fórum, ou pelo menos em alguma região, deveria ter um gerente de fórum, né? Um administrador. Tá, ele é que iria resolver as questões. Me parece que agora esse presidente, o doutor Ivan Sartório, isso, ele está tentando, a meu ver, melhorar um pouco isso. Recentemente eu li no Diário Oficial que ele criou algumas regiões administrativas no estado de São Paulo, né? Eu não tenho muito conhecimento do que fariam essas regiões, mas me parece que seria para tratar de assuntos administrativos, o que me parece um avanço, né? Ou seja, tirar do juiz esse peso de administrar fórum. Né? Exatamente. E fazer o juiz ter tempo, né? O juiz, para aquilo que ele foi treinado e aquilo que a sociedade espera dele, que é julgar. É verdade. Né? Doutor, uma outra questão que eu também falo, que eu considero de suma importância, é a prestação jurisdicional, que é o julgar pelo juiz. Nós sabemos que quando o juiz julga, ele aplica ali a lei, mas ele aplica uma experiência de vida, associado também a uma sensibilidade que faz parte de um juiz, não somente aplicar a letra fria da lei num caso concreto. A respeito da vocação, eu recebi aqui, eu acho que o senhor até assistiu, doutor Renato Nalini, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e ele falava a respeito, ele foi muito claro na questão que ele dizia que falta juízes vocacionados, que existe agora muito mais a figura do concurseiro. Né? A sua opinião, o senhor tem toda a competência para isso, porque foi juiz, conhece toda a estrutura. O senhor acha que realmente a falta digamos, da vocação pode afetar na distribuição de justiça à sociedade? Olha, eu acho que não. Eu penso que não. Eu entendo a posição do doutor Nalini, né? Porque antigamente o número de juízes era pequeno, porque a magistratura era só para vocacionado, né? Então, aqueles que não tinham vocação... Passava de pai para filho. Mais ou menos o filho, porque o pai foi juiz, o filho também ia ser juiz, tal, né? Só que a situação mudou, né? A situação do país, a situação dos cursos de direito... Sociocultural, tudo, né? tudo. Houve uma mudança muito grande, né? Mas... e aí fez quem não tinha muita vocação concorrer ao cargo, prestar um concurso público. E se é aprovado no concurso público, mesmo que inicialmente não tenha a vocação que o doutor Nalini prega, acaba tendo, durante a carreira, um certo comprometimento com a distribuição da justiça, porque isso é natural, né? Sim. Eu não vejo essa falta de vocação como prejudicial à distribuição da justiça, porque, de qualquer forma, o juiz acaba se comprometendo com distribuir justiça. Né? Se não tem muita sensibilidade, passa a ter.
Vai adquirindo, né? Vai adquirindo, porque é assim toda a profissão, né? Haja vista que quando ele inicia a sua carreira, ele faz até cumulativo, né? É várias cumulativas, ele faz de tudo para pegar a experiência. Faz de tudo, é juiz criminal, juiz civil, juiz de infância e juventude. Tem cidades, agora não, mas na sua época fazia até trabalhista, né? Trabalhista. A minha primeira comarca foi em Iguape. Eu fui juiz substituto em Santos, né, mas a minha primeira comarca como titular foi Iguape. Lá não tinha junta trabalhista, né, antiga junta, hoje vara do trabalho. Né? Perfeito. Então eu era juiz civil, criminal, infância e juventude e juiz trabalhista. E lá as questões trabalhistas eram rurais ainda. Pior, porque eu sempre fui criado aqui na zona urbana da cidade, né? Então, para mim foi muito difícil. Doutor, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que ela aguça a sociedade, uma coisa recente, muito se discute. O nosso Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele tomou uma decisão, através da caneta, a respeito de reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Um tema polêmico e, inclusive, um juiz, salvo engano, acho que do Sul, não me lembro agora o estado, mas um juiz do Brasil, ele disse que ele não era obrigado a cumprir isso porque não havia uma lei dizendo que o nosso legislativo brasileiro que devia ter sido feita essa lei. Eu pergunto para o senhor, como o senhor vê essa decisão do STF homologando essa decisão a respeito disso, porque é uma questão de cidadania do nosso Brasil. Na sua visão, o senhor não acha um tanto delicado essa decisão do STF? Queria a sua opinião. É uma questão delicada, né? E o STF teve que enfrentá-la. O Supremo Tribunal não podia dizer, então eu não julgo isso. Né? Ao julgar a união estável entre homoafetivos, o STF acabou analisando a Constituição Federal e chegou à conclusão que na Constituição Federal não existe impedimento algum para o reconhecimento da união estável entre homoafetivos. Perfeito. A posição do juiz do Sul, e que não é só desse juiz, no estado de São Paulo existem juízes que ainda pensam assim, promotores que se manifestam contrariamente ao reconhecimento da união estável no processo de habilitação do casamento, né, da conversão da união estável em casamento, se manifestam nesse sentido, que falta lei, que a lei diz que casamento é entre homem e mulher, união estável entre homem e mulher e tal. Evidente que não há hierarquia de julgamento. Né? O juiz do Supremo, o ministro do Supremo, não é mais magistrado do que o magistrado de Santo André. O que acontece é que o Supremo, interpretando a Constituição, que é a sua função, definiu a questão. Né? Há a possibilidade de união estável entre homoafetivo. Acabou. E o Supremo tomou essa decisão interpretando a Constituição Federal. Perfeito. Então, todos têm que reconhecer a legitimidade dessa decisão. Perfeito. Doutor, nós estamos caminhando para o final, mas antes disso, nós estamos fazendo um sorteio hoje aqui, né? Que o senhor viu, o baile, o presidente esteve aqui. Vamos fazer um sorteio, para depois eu vou passar a palavra para o senhor e eu vou fazer as considerações finais. Eu vou pedir aqui para o meu assistente técnico aqui trazer, né? Nós temos aqui a participação de, vamos ver, 1, 2, 3, 4, aqui 5 pessoas, né? E vamos mexer aqui, porque 4 vai ganhar o convite. Infelizmente, se participaram 5, então vamos tirar os 4. Vamos mexer bastante para não haver injustiça, né? Não é verdade? Mas existe uma frase, Alien Jacta Est, né? A sorte está lançada, não é verdade? Okay. Eu vou pedir para o senhor, meu convidado especial, vamos tirar o primeiro. Vamos tirar o primeiro. Isso, que maravilha, doutor. Olha aí, Elaine Munhoz, você ganhou o primeiro convite. Vamos para o segundo, doutor. Eu novamente? Isso, senhor, né? Vamos tirar 4. Vamos lá.
Patrícia, parabéns, você vai no baile. Vamos ao terceiro convite. Vamos mexer. Pro baile de e esse sábado, agora né? vamos mexer. Antes disso, vamos mexer. Vamos lá, peraí, mexe bastante. Doutora Paula São Caetano do Sul, doutora, um grande abraço. Vai estar comigo no baile. Vamos lá. Agora o último, doutor. Opa, vamos mexer bastante aqui para não haver. E vamos lá, doutor, por favor. De cima mesmo. Ótimo. Doutora Vera, parabéns, você vai estar comigo no baile. Nós vamos entrar em contato com você por esse telefone ainda hoje. Vamos falar, você vai retirar os convites na Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André. Doutor, eu pedi as suas considerações finais, porque o nosso programa está caminhando para o final, né? Foi uma participação muito boa. Eu agradeço novamente o seu convite e dizer que a Constituição Federal trouxe esses vários benefícios ao cidadão, né, para que o cidadão não se torne cidadão só quando vote, e sim que faça da cidadania, que a cidadania ele exerça durante todo o tempo disponível dele, não só no dia das eleições. Eu agradeço ao seu convite, estou à disposição para que, assim que for convidado, participar novamente, né, e agradeço aos seus telespectadores. Eu que agradeço a sua presença, obrigado, e nós vamos contar com a sua presença em outras oportunidades, porque a sua presença sempre nos abrilhanta o nosso programa Cristiano para você. Estarei à disposição. E parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na Ordem, um grande trabalho que eu sei à frente da comissão. O senhor foi presidente também da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André, eu li no currículo de forma brilhante. Participou também da nossa Associação dos Advogados do Grande ABC isso. e vem contribuindo. Obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa Cristiano para você em mais essa quinta-feira. Feliz porque você está aí comigo todas as quintas-feiras. Aliás, a minha audiência tem aumentado. E eu quero dizer a você o seguinte, não existe cidadania se não houver justiça. Para você ter uma ideia, a palavra justiça ela aparece na nossa escritura sagrada, na nossa Bíblia, 537 vezes. Em hebraico está escrito Senekenu Yavé, justiça de Deus, justiça do nosso Criador. Que essa justiça desça de forma vertical sobre aqueles que têm a responsabilidade de distribuí-la, para que nós, cidadãos brasileiros e cidadãos também aqui do ABC, tenhamos dias melhores. Obrigado pela sua presença, te espero na próxima quinta-feira. Um grande abraço. Foi muito